Muito obrigada, senador Paim, companheiros e companheiras. Senador Paim, eu hoje estarei participando de uma reunião de mulheres em São Paulo e, por coincidência, para minha grande alegria, a deputada Manuela Dávila estará participando do programa Roda Viva. TV Cultura, um programa que tem uma audiência significativa. Tu lembra o horário? Eu acho que começa às 9 ou 10 horas da noite. É um horário bastante avançado. E um programa por onde passam todos os pré-candidatos, né? Então, fiquei muito feliz em saber que ela lá estaria hoje e, dessa forma, eu poderei acompanhá-la pessoalmente, senhor presidente. Mas, senador Paim, senhoras e senhores senadores, ontem, no programa Fantástico, acho que boa parte da população brasileira assistiu, tinha uma matéria falando de procedimentos não apenas ilegais, senhor presidente, mas procedimentos absurdos envolvendo mulheres. É que um juiz no interior do estado de São Paulo, no município de Mococa, ele determinou, acatando um pedido do Ministério Público, determinou que uma mulher gestante que acabara de dar à luz, ele determinou que fosse feita laqueadura, sem o consentimento daquela mulher. E, além disso, senador Paim, além desta determinação, fez também com que a criança fosse imediatamente separada da mãe, que a criança nem contato com a mãe tivesse. Nós já tínhamos conhecimento, nós já tínhamos sido informados desse fato e ainda na semana passada, eu estou aqui com o protocolo, ainda na semana passada, no dia 18 de junho, a Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal protocolou 2 expedientes, 2 ofícios. Um, senador Paim, ao Conselho Nacional do Ministério Público e outro ao Conselho Nacional de Justiça, porque, vejam, nós estamos diante de decisões judiciais, solicitações do Ministério Público e decisão de um juiz, um membro do Poder Judiciário do Brasil. E, senhor presidente, o mais grave ainda, se não bastasse esse fato gravíssimo, mas o mais grave ainda é que tudo indica não ser a primeira vez que decisão ilegal, inconstitucional, desumana, que não é a primeira vez que esse mesmo juiz profere tal decisão. É muito grave, é muito grave, é tão grave, senhor presidente, que a análise que se faz é que medidas como essas nem em regimes ditatoriais são tomados, apenas em regimes violentos como o nazifascismo, porque é inacreditável uma mulher ser separada imediatamente após o nascimento do seu filho, ser separada da criança e, além disso, sofrer uma cirurgia de laqueadura para que não possa mais essa mulher jovem ter filhos, sem sequer a sua autorização. Não pode o Estado interferir no corpo de qualquer ser humano, no corpo da mulher. Isso é muito grave, senhor presidente. Então, eu espero que o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, nós pedimos uma análise do fato em caráter emergencial e de urgência, porque, de fato, é emergencial, porque se fizeram isso com Janaína e dizem outras mulheres também foram sujeitas a decisões arbitrárias, desumanas como essa, esse juiz não pode continuar trabalhando de jeito nenhum, assim como o procurador não pode continuar trabalhando. Então, eu quero aqui prestar a minha solidariedade essa mulher que sofreu essa violência extremada, incabida, que cabe à justiça imediatamente recolocá-la junto à sua criança, junto a seu filho, não é? Quero prestar aqui a nossa solidariedade e dizer que nós não mais permitiremos, senhor presidente, que mulheres sejam tão desrespeitadas e sejam tão violentadas em nosso país. Era uma presidiária, agora uma mulher, um ser humano, que, como todos os seres humanos, como toda mulher, merecem não apenas ser tratados de acordo com o que determina as leis brasileiras, mas ser tratadas com
total respeito, que é o mínimo que todo ser humano merece. Então, é uma barbárie. O que aconteceu com essa mulher e possivelmente com outras, repito, é uma verdadeira barbárie, um ato de barbárie que tem que ser punido com todo o vigor. Tem que ser punido porque como dito na matéria de ontem, se havia concordância da mulher para que a lacradura fosse feita, por que não há nenhum documento com a assinatura dela? Se era tão expressa assim a concordância? É grave, senhor presidente, muito grave. Lamentavelmente, mais uma atitude que se provocam contra as mulheres. Mas o segundo tema que me traz à tribuna, senhor presidente, diz respeito ainda à questão do petróleo. E essa é uma grande preocupação nossa. O que vem acontecendo no setor de petróleo e gás no Brasil. E nós nos preocupamos com isso, e é bom que todos que estão acompanhando essa sessão tenham muito claro, senador Regufe, nós sabemos que o futuro do nosso país passa necessariamente pelo desenvolvimento dessa área econômica que é a área do setor de petróleo e gás, o setor de petróleo e gás. Porque a reserva descoberta recentemente, ainda na época em que o presidente Lula era o presidente do país, a reserva do pré-sal descoberta é uma das maiores reservas, uma das maiores jazidas de petróleo do planeta. Então, muitos dizem que, a partir dessa descoberta, o Brasil poderá ter a sua segunda carta de alforria. A segunda carta de alforria, porque a partir dessa riqueza, a partir desses recursos, nós poderíamos ou podemos fazer daquele que foi sempre o nosso grande sonho, Paim. Transformar esse grande sonho numa realidade, que é investir recursos significativos na área de educação. Significativos, e aí, a partir disso, começar o processo de transformação social profunda, porque a nossa sociedade está doente. Há muito tempo, nossa sociedade é uma sociedade doente, porque nós temos um governo, um país que não olha para aqueles que precisam, olham apenas para os ricos. Então, o petróleo, obviamente, que tem todo o interesse e importância por causa disso, porque ele não representa apenas o presente do ponto de vista do desenvolvimento econômico do país, da geração de recursos, de tributos, que é o maior contribuidor para a União, assim como para muitos estados e municípios, mas pelo que ele pode representar ainda. Não à toa que o Congresso Nacional, logo após a descoberta do pré-sal, o que nós fizemos? Aprovamos uma nova lei remetida pelo presidente Lula e que foi aprovado, acho que até por unanimidade nessa casa, mesmo aqueles que discordavam, senador Paim, e muitos discordavam. Muitos discordavam, PSDB discordava, MDB discordava, DEM discordava, mas tiveram que votar a favor, porque não se sentiram em condição, àquela altura, de votar contra. Por quê? Porque na partilha, grande parte dos recursos oriundos dessa riqueza do petróleo ficam para o Estado. E esses recursos seriam para ser aplicados no Fundo Social, da Educação e da Saúde. Então, acho até que votado por unanimidade. Agora, depois que eles tomaram o poder de forma ilegal, que colocaram Michel Temer na presidência da República, não bastasse tudo o que estão fazendo contra o povo brasileiro, contra os trabalhadores, retirando direitos, vide a reforma trabalhista, eles elegeram como uma questão central a entrega do petróleo para as multinacionais. Também não se sentiram à vontade, senador Paim. Também não se sentiram à vontade em enviar um projeto de lei para cá, mudando a lei da partilha. E o que é que eles fizeram? Eles estão agindo, como se diz no ditado popular, pelas beiradas, entregando o pré-sal para as multinacionais e desmontando a Petrobras, privatizando a Petrobras, sob a máscara de desinvestimento, de descapitalização, de venda de ativos. Isso não é uma venda de ativos, isso não é um desinvestimento, isso é uma privatização pura e simples. E por isso, senador Regufe, ilegal, inconstitucional. Nem Fernando Henrique fez isso, nem ele, Fernando Henrique, fez isso na época em que era presidente. Quando ele privatizou a partir de lei. E por que as privatizações têm que vir através de leis? Porque as empresas públicas são criadas por leis e só podem ser privatizadas por lei. Pois bem, na lei da regulamentação fizeram mudanças,
assinou um decreto Michel Temer e, a partir disso, e com esse manto, está privatizando a Petrobras e querendo privatizar parte do setor elétrico sem aprovação legal. E eu me refiro às 6 distribuidoras. Nós ingressamos, senador Paim, meu partido, o PCdoB, com uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a isso. O Partido dos Trabalhadores, vosso partido, e várias outras entidades ingressaram na ação como amicus curiae, participando de uma ação que eu talvez acho que é uma das mais importantes que tramita hoje no Supremo Tribunal Federal. O relator da matéria, ministro Lewandowski. Nós já estivemos com o ministro Lewandowski conversando sobre isso. Mostramos ao ministro Lewandowski o prejuízo e a insegurança jurídica que Michel Temer, a própria insegurança jurídica, pois um presidente ilegítimo, mas a insegurança jurídica que isso pode ocasionar em nosso país. Vender refinaria é privatizar. E para que isso ocorresse, tinha que ter lei, sim. Vender empresas inteiras como Amazonas Energia é privatizar. Não é venda de ativos, não. Não é venda de ativos. Então, com o petróleo, eles estão fazendo isso. Eles estão desmontando a Petrobras e entregando as nossas reservas, grande parte das nossas reservas, às empresas multinacionais. As empresas multinacionais. Nesta polêmica da cobertura do valor de 46 centavos no litro do diesel, cujo preço foi reduzido em 46 centavos, nesse debate que ainda não está concluído, porque as medidas provisórias estão aqui para serem votadas. Nesse debate, nós temos levantado muito que não era o povo brasileiro, não era o povo que esse Michel Temer tinha que jogar o ônus e o prejuízo, porque ele determina que se diminui em 46 centavos o litro do diesel, mas impõe que a população brasileira pague a conta. Impõe à Zona Franca de Manaus, gerando desemprego, que pague parte da conta. Não pode. E ele faz isso sem sequer chamar as empresas que produzem, senador Regufe, que produzem o diesel ou que importam o diesel para saber da situação delas, qual é a participação delas, nada. Então, a medida provisória 838, no seu artigo 1º, diz o seguinte: o governo vai pagar essas empresas. Tira da educação, tira da saúde para subvencionar quem? Só a Petrobras? Não. A Shell, a Ipiranga, é isso que eles estão fazendo. E olha, a notícia que nós temos é que enquanto ele faz isso, enquanto aumenta a importação de diesel no Brasil, as nossas refinarias, as refinarias da Petrobras, estão com mais de 25% da sua capacidade ociosa. O que significa dizer, nós poderíamos estar importando diesel 25% a menos, no mínimo, do que nós importamos hoje. Mas, senhor presidente, semana passada, continuando aí esse entreguismo, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto 8939 de 2017. E esse texto talvez seja o mais duro golpe contra a Petrobras e também, como disse aqui, contra o nosso futuro. De autoria do deputado José Carlos Aleluia, a proposta, vejam os senhores, permite à Petrobras a venda de até 70% dos direitos de exploração do petróleo da camada do pré-sal, ou seja, aquela cessão onerosa que o governo deu para a Petrobras e hoje eles estão querendo entregar esse petróleo para as multinacionais, e entregar a quantia nada mais, nada menos de 70%. O projeto trata das áreas atualmente negociadas por meio da cessão onerosa, modelo através do qual a União cede à Petrobras o direito de explorar o petróleo em áreas de pré-sal que não estejam sob o modelo de concessão. O sistema prevê um limite de extração de 5 bilhões de barris de petróleo. Pois bem, o que eles querem entregar às multinacionais é nada mais, nada menos do que 70% de 5 bilhões de barris.
Se o projeto for aprovado, e eles estão fazendo uma grande mobilização para aprová-lo nessa semana, ainda, e aí veja, quando a gente diz que Temer não faz nada sozinho, tudo que ele faz é com apoio da maioria dos deputados e dos senadores, esses deputados ficam chateados. Não, nós não somos a favor do Temer. Como não? Vocês é que estão aprovando isso, são os senhores e as senhoras é que estão aprovando essas barbaridades e logo, logo o projeto chegará aqui ao Senado Federal, caso seja aprovado na Câmara, espero que não. Ou seja, no mínimo, essas petroleiras terão 3 bilhões de barris de petróleo. Isso, além de ser uma riqueza inestimável, é o maior patrimônio de uma empresa. É o que faz da Petrobras ser o que ela é hoje. Porque o que vale numa empresa não é o preço de mercado. O preço de mercado, senador Paim, é fictício. Uma hora sobe, uma hora desce, de acordo com o quê? Com o humor do mercado, com o humor dos investidores. Agora, o patrimônio real de uma empresa, isso é o que vale. E o maior patrimônio da Petrobras são as reservas de petróleo que ela dispõe. Considerando as cotações mais atualizadas do petróleo no dólar, o prejuízo eu falei 3 bilhões, são 3 bilhões, o prejuízo pode chegar, se o dólar tiver a 68, 69 dólares o barril, o prejuízo é algo que se aproxima aos 195 bilhões de reais. Veja, senhor presidente, a gravidade disso. Se tivesse vigente no Brasil hoje, o governo estaria abrindo mão de 195 bilhões de reais, senador Paim. É algo assim inacreditável. Bilhões de dólares, o que significa 721 bilhões de reais. 8 vezes o orçamento do Ministério da Educação para 2018, senador Paim. 8 vezes. 721 bilhões de reais eles querem entregar às multinacionais. É essa riqueza, só essa riqueza. Só essa riqueza. Esse projeto, senhor presidente, ele tem questões muito sérias. Eu vou voltar à tribuna para falar sobre o assunto, mas é um projeto muito grave. E eu espero, sinceramente, que a oposição, mesmo sendo minoria, tenha forças para não permitir que a Câmara aprove essa barbaridade. E digo o seguinte, o projeto, repito, é de autoria do deputado Aleluia, da Bahia, e chegou pautado no plenário da Câmara do dia para a noite, sem que ninguém esperasse, senhor presidente. E não só chegou com prioridade máxima. E o que significa isso? Significa o governo pagando os seus compromissos para que a maioria votasse em Temer para que fosse presidente, tirasse Dilma, que não cometeu nenhum crime, nada, e Temer chegasse ao poder. Essa era a dívida, uma das dívidas, aliás. E essa dívida ele fez diretamente com o capital internacional, sob a custódia do PSDB. Então, eu espero que a gente consiga, a oposição na Câmara, derrotar esse projeto para que ele não chegue nem aqui. Mas, se chegar, senador Paim, tenho certeza que aqui nós conseguiremos barrá-lo. Muito obrigada, senhor presidente.